Boa tarde a todos. O professor Alexandre já está dando aqui o professor. Boa tarde, meu amigo Thales. Professor, Olá, tudo boa bem, Márcio? tarde. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo bom, tudo bom. Professor, primeiramente, gostaria de agradecer, o aceite aí pelo convite. É uma honra estar aqui participando dessa live com o senhor. Eu que sou um grande fã das suas obras, lhe acompanho desde o Código passado, usei suas obras na faculdade e agora, né, tenho a honra de recebê-lo aqui no nosso projeto da UAB Acre, né? Podemos aí fazer essa interligação, o senhor que está do outro lado do país, então é uma situação atípica, mas a gente tem feito aí o possível para deixar os colegas, os acadêmicos aqui, todos, para que possam ouvi-los, né? E o senhor é um grande nome, um dos maiores nomes do processo civil do país, aí, então agradeço imensamente o aceite, né? O professor Alexandre Câmara, acho que dispensa apresentações. É uma honra tê-lo também como colega da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. O senhor que é um membro honorário, o senhor e o professor Antônio do Passo Cabral são os únicos membros da nossa associação que não são do eixo Norte e Nordeste, mas diante aí, né, da relevância jurídica de vocês, agora fazem parte dessa nossa confraria. Então, muito obrigado e seja bem-vindo para a gente falar um pouco sobre esse tema proposto. Obrigado, Márcio, obrigado pelo convite. Um prazer estar aí com os colegas do Acre, né? Agora virtualmente, eu já tive aí algumas vezes Foi. presencialmente. Enfim, então é uma alegria poder manter esse contato, manter esse diálogo com os colegas não só do Acre, mas do Norte, do Nordeste, e, enfim, hoje do Brasil, do mundo, com essa possibilidade da gente usar a tecnologia, né? Então, estou aí à disposição para a gente conversar sobre a produção antecipada de prova. Professor, é um procedimento que gera muita discussão, né? Tem gerado muita discussão pela forma que ele foi positivado aí no CPC. E aí a ideia é que a gente fazer um bate-papo sobre esse procedimento. Eu separei alguns questionamentos aqui que eu gostaria de dividir com o senhor. Mas antes, né, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse procedimento de uma forma geral. Nós temos muitos acadêmicos aqui na nossa live, então, se eu puder falar um pouco sobre o procedimento, aí depois a gente vai fazendo essa interligação aí sobre a produção autônoma, né, de prova. Alguns chamam de autônoma, outros de produção antecipada. Enfim, fique à vontade. Enfim, o código usa o nome produção antecipada de prova, né, que é uma terminologia que já vem do código anterior, né, e que no código anterior já não me parecia adequada e continua não me parecendo adequada, mas por razões diferentes, né, porque esse fenômeno passou por uma transformação bastante importante quando a gente compara o que existia ao tempo do Código de 73 com o que está positivado no Código de 2015. Né? No Código anterior, a produção antecipada de prova era tratada como um procedimento de natureza cautelar e, portanto, estava ligado a uma situação de risco em que se assegurava a possibilidade de produção de prova, de futura produção de prova num processo. Então, você imagine um caso, pensando no Código Velho especificamente, né? Você imagina um caso em que eu preciso dar início a um processo no qual vai haver a necessidade de uma perícia. Só que até chegar o momento da perícia vai demorar. Porque, claro, vai ajuizar inicial, o réu vai ser citado, contestação e tal, enfim, até chegar o momento de produzir a prova pericial. Isso pode demorar bastante tempo. Só que a parte percebe que, mesmo antes de dar início ao processo, aquilo que teria que ser periciado, um imóvel, por exemplo, corre o risco de, imagina, o imóvel
correndo lá o risco de cair, né? Então, se fazia um processo exclusivamente voltado à colheita dessa perícia, dessa prova, para garantir que no futuro processo se pudesse produzir a prova pericial, né? Então, era uma medida de natureza cautelar, exigindo os requisitos da tutela cautelar, fumus boni iuris, periculo in mora. E aí eu já criticava a terminologia, dizendo que, na verdade, não havia propriamente uma antecipação da produção da prova. O que havia era uma medida destinada a assegurar a prova, né? Para assegurar que, no futuro processo, a prova pudesse ser produzida. Então, eu dizia que ali o que se tinha era uma medida de asseguração de prova. O Código de 2015 muda completamente essa lógica, trata da produção, do que ele continua a chamar de produção antecipada de prova, no meio da regulamentação das provas, trata ali junto das provas. Ele mantém essa primeira ideia de que pode haver uma medida ali que seria acautelatória, quando há o risco de que venha a perecer a prova e não seja mais possível, então, produzi-la, mas ele prevê outras possibilidades que não têm nenhuma função acautelatória, né? O Código prevê várias outras possibilidades, isso vai até um pouco além do que está ali especificamente nos incisos do artigo 381. Então, eu diria que nós evoluímos de uma demanda puramente cautelar, estritamente cautelar, de asseguração da prova, nós evoluímos para um novo modelo em que nós temos um processo que tem por objeto uma demanda probatória autônoma. A ideia de que alguém pode ir a juízo e dizer, olha, eu vim aqui deduzir uma pretensão. A minha pretensão é produzir uma prova. Tudo o que eu quero é a prova. Mas você quer a prova para quê? Não interessa, eu quero a prova. Eu quero ouvir uma testemunha. Eu quero que se faça uma perícia. E aí a gente tem essa demanda probatória autônoma como gênero, e daí algumas espécies sobre as quais a gente vai poder conversar ao longo aí desse nosso diálogo. Perfeito. Agradecer a presença do nosso presidente da OAB, doutor Érico Venâncio. Professor, algumas situações me deixam preocupado, né? Até porque, pelo menos aqui no nosso estado, a utilização desse instrumento ele não é tão comum, né? Então, algumas dúvidas acabam surgindo por parte da própria magistratura e por parte dos advogados. Então, vou começar aqui, organizei de uma forma inicial, falando um pouco sobre as custas desse processo. Como é que o senhor entende que deve ser cobrado as custas dessa produção antecipada de prova? Porque o valor da causa, você está buscando a produção de uma prova. Como que ficaria as custas aí em relação a isso? Veja, Marcos, a questão das custas, a rigor, é uma questão tributária, né? O Supremo Tribunal Federal já deixou muito claro que, em várias ocasiões, que o tema das custas é, na verdade, um tema de direito tributário. Quando a gente pensa em termos de justiça estadual, a gente está falando de um tributo estadual, né? E, portanto, isso vai ser objeto de regulamentação pela legislação tributária de cada estado. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos uma previsão no Código Tributário Estadual de um tributo, que é a taxa judiciária, né, que é calculado em hipóteses como essa sobre o valor da causa, e o valor da causa normalmente é muito baixo, né, porque quando o que você busca é apenas a produção da prova, isso não tem um conteúdo econômico imediatamente aferível, então normalmente se dá à causa um valor que é estimado por baixo. Praxe, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, se dá a causa o valor de R$1.000, em hipótese assim, o que leva ao pagamento da taxa judiciária mínima, que é um valor quase que simbólico, né, para não dizer efetivamente simbólico. Aqui no Rio de Janeiro, além da taxa judiciária, nós temos a previsão de custas que são ligadas aos atos que são praticados e que vão se somando a esse valor da taxa judiciária, né? Então, por exemplo, existe um valor para citação.
porque na produção antecipada de prova haverá uma citação. Mas o valor que você paga pela citação na produção antecipada de prova é o mesmo que você paga no procedimento comum, no processo de execução, porque ele não depende do valor da causa. Esse valor é calculado pela complexidade do ato, né? E a complexidade do ato citatório é a mesma qualquer que seja o processo. Então, nós temos no nosso regimento de custas essa previsão, né? Pelo tipo de procedimento e pelo tipo de ato que se vai praticar independentemente do valor da causa. Mas essa é uma questão que cada Estado vai ter que discutir, né, no âmbito da sua Assembleia Legislativa. Enfim, e aí é muito importante, claro, a participação da própria OAB, né, nesse debate, que é um debate que se trava no ambiente político, para que essas custas não sejam fixadas nem num valor irrisório, a ponto de não serem capazes de custear a própria atividade do tribunal, nem exagerado a ponto de onerar sobremaneira o jurisdicionado, porque acaba sendo um tiro que sai pela culatra. Se for caro demais, todo mundo vai pedir gratuidade. E aí o tribunal vai acabar tendo que praticar esses atos gratuitamente. Isso tem uma consequência também, por exemplo, com os honorários do perito. Imagine uma situação em que o perito, em um procedimento comum, cobraria X valor de uma grande perícia, certo? E no procedimento de produção antecipada, como ele não tem esse parâmetro da importância da perícia, ele acaba ficando sem um padrão de cobrança. Isso também teria um reflexo, porque muita gente, eu percebo, muita gente busca a produção antecipada por ela ser mais célere e mais barata também. Em relação aos honorários do perito, em tese, não deveria haver nenhuma diferença. Quer dizer, o perito ele deve cobrar os seus honorários pensando na complexidade do trabalho que ele vai ter, né? E não há ligação, pelo menos em tese não há, entre o valor dos honorários periciais e o valor da causa, o valor do conteúdo econômico daquilo que se discute no processo. Você pode ter processos que versam sobre questões de altíssimo valor econômico, mas que exigem perícias muito simples, rápidas e fáceis de fazer. E você pode ter processos que versam sobre bens jurídicos de pequeno valor econômico, mas que exigem perícias muito complexas. E essas perícias muito complexas, naturalmente, serão perícias mais caras. Então, em tese, não há uma relação direta entre uma coisa e outra. Realmente, eu costumo falar para meus alunos que a produção antecipada de prova ela funciona como um termômetro, né? Então você vai auferir ali uma situação para ver se aquela situação ela tem plausibilidade jurídica para ajuizar a ação, né? Aí eu pergunto, todos os meios de prova podem ser objeto dessa produção antecipada? Ou existiria algum meio que o senhor entende que não poderia ser objeto? Aí eu falo perícia, prova testemunhal, enfim. Em tese, qualquer meio de prova, né? A gente pensa muito na prova testemunhal, no depoimento das partes e na prova pericial, que inclusive eram expressamente mencionados no código anterior, né? O código anterior expressamente dizia que a produção antecipada de prova era admissível para esses três: depoimento pessoal, prova testemunhal e perícia, né? Eu diria que o único meio de prova que, ao menos a princípio, não faz muito sentido que a gente cogite como sendo objeto de uma produção antecipada de prova, é a prova documental, né? Porque se a parte já tem o documento, basta ela guardar o documento e usá-la num eventual processo. E se o que ela quer é um documento que está com a outra parte, ou com um terceiro, aí ela tem a via da exibição. Então, eu diria que, ressalvada a prova documental, né, qualquer outra prova pode ser objeto de produção antecipada de prova. Perfeito. E aí agora, professor, deixar a nossa conversa um pouco mais polêmica, e aí eu fiz essa organização aqui das ideias, e aí tem uma situação que eu li, né, um texto seu sobre a questão da omissão, né? Então, imagine a seguinte situação. Você busca... Eu vou trazer duas situações aqui para o senhor expressar a sua opinião, para os colegas poderem, né, se familiarizar com a sua opinião. Imagine uma situação de uma prova testemunhal, né? E aí você tem lá a convocação para essa testemunha
e ela não comparece, né? Seria possível a condução coercitiva dessa testemunha para comparecer, para prestar o depoimento? Se ela foi regularmente intimada, me parece que sim, né? O procedimento para a colheita da prova é rigorosamente o mesmo de qualquer outro processo, né? Então, se a parte postulou uma produção antecipada da prova testemunhal, foi deferida, foi arrolada a testemunha, e essa testemunha foi intimada a comparecer, se ela não comparece, injustificadamente, é caso de se determinar sua condição coercitiva. E no caso da parte, professor? Na parte, eu quero ouvir a parte, e aí ela não comparece. Aí suponha o seguinte, aí você tem uma situação complicada de uma, por exemplo, confissão. Como que resolve uma situação dessa? A consequência para a ausência da parte não é a condução coercitiva, é a chamada pena de confesso, né? Que não vai ser aplicada pelo juiz do processo de produção antecipada de prova, né? Mas o juiz da ação principal ele pode utilizar essa Claro, situação? ele vai ter que valorar esse comportamento, né? Quando a gente fala da pena de confesso, o que a gente está dizendo é o seguinte: olha, ele não foi lá prestar depoimento, mas o comportamento dele de não comparecer injustificadamente é valorado como prova. Ele gera uma presunção contrária a este que não compareceu, né? Quero saudar aqui meu colega, desembargador Carlos Eduardo Roboredo, desembargador aqui do Tribunal do Rio, que acabou de entrar aí na live. Obrigado pela participação. Não posso deixar de saudar meu querido amigo. Mas, então, o que vai acontecer é que a valoração deste comportamento, como qualquer valoração de material probatório que se obtenha na produção antecipada de prova, vai ser realizada pelo juízo de um eventual processo principal de conhecimento, e não pelo juiz do próprio processo da produção antecipada de prova. Este juiz não valora prova alguma. Ele pode fazer, por exemplo, no processo principal, a parte comparece e esclarece a situação fática. Pode. E aí ele vai fazer uma... Porque veja, O que aconteceria nesse caso? essa pena de confesso, na verdade, ela gera uma presunção relativa, né? Que pode ser afastada por prova em contrário. Então, nada impede que essa parte contra quem se produziu essa presunção, depois, num outro processo, em que vai haver a valoração desse material probatório, produza outras provas que afastem a presunção. Perfeito. Só um aviso aqui, pessoal. Ao final, eu vou separar os 15 minutos finais, eu vou pegar todas as perguntas e eu faço as perguntas para o professor aqui, beleza? Professor, deixa eu baixar aqui. Sobre a tutela, é possível uma tutela não é tão comum, né? A gente pensar numa tutela de urgência, uma tutela cautelar, por exemplo, na produção antecipada, mas é possível. Veja, e agora acho que o Tribunal do Rio resolveu passear no Acre, né? O desembargador César Cury entrou aí também. Então, meus amigos do Tribunal do Rio estão vindo aí prestigiar. Uma honra, prazer recebê-los. Esse evento acreano. Mas, veja, nós temos uma hipótese de produção antecipada de prova que tem uma natureza cautelar, né? Que é a primeira hipótese prevista ali no inciso 1º do artigo 381. Ali há uma efetiva natureza cautelar, porque ali o que se faz é a colheita imediata da prova em razão de um risco de perecimento dessa prova. Então, ali, quando o juiz determina que se colha a prova, isso tem um caráter cautelar. E, portanto, ali algo que se insere nesse contexto maior das tutelas provisórias. Nos outros casos, aí não, né? Nos outros casos de produção antecipada de prova, a princípio você não tem que cogitar de tutelas provisórias, né? De urgência ou da evidência. O que pode haver é uma necessidade de inversão de atos para que se produza primeiro uma prova no lugar da outra, às vezes em razão
das peculiaridades do caso, ou da necessidade mesmo de que uma prova seja colhida desde logo, porque há um risco maior e tal, mas isso não chegaria a se inserir nesse plano das tutelas de urgência. Então, a gente só pode mesmo, na produção antecipada de prova, pensar em algo como tutela de urgência, no caso mesmo da produção antecipada de natureza cautelar do artigo 381, inciso 1º. Eu falo isso porque eu estava pensando certo dia, né, estudando sobre o tema também, e aí me veio a seguinte situação. Imagina uma questão de propriedade intelectual, por exemplo, né, em que você precisa fazer uma perícia em um software, e aí não é uma questão eminentemente urgente, mas seria um caso, por exemplo, de se permitir uma tutela no sentido de que o perito vai ter acesso àquele software sem a comunicação. Então, você vai postergar a intimação para que seja efetivo, de fato. Para evitar, por exemplo, é uma questão de espionagem industrial, né, que até o professor Mazzola escreveu sobre isso também. Eu queria saber a sua opinião, que ele fala o seguinte: seria possível uma tutela no sentido de que, se a outra parte souber daquela situação, ela pode se livrar do software, ou se livrar, apagar o software, e aí você inviabiliza essa averiguação por parte do perito, se houve uma espionagem industrial, por exemplo. Eu achei muito interessante esse texto do professor Mazzola. Mas eu continuaria a dizer que isso se insere no campo de incidência do inciso 1º do 381. Nós estamos falando de um caso em que há um risco de que o próprio objeto da prova desapareça se os trâmites regulares forem observados, né? Quer dizer, se você ajuizar a inicial, o réu for citado, contestar, o autor falar em réplica, o juiz sanear o processo, para só depois fazer a perícia, aí o objeto dessa perícia pode estar inviabilizado, porque podem ter alterado os programas, enfim, mexido lá no tal do software. Então, a produção antecipada de prova aí teria uma função acautelatória, e isso, portanto, permitiria esse tipo de medida. O que eu não vejo como é você obter uma tutela de urgência numa produção antecipada de prova que não é urgente. Tá. E aí, passando já para o procedimento em si, né? O primeiro ponto, muito polêmico, é a questão da defesa, né? Enfim, não vai ter defesa no processo, né? E aí eu fico pensando, como que ficaria aquelas questões das preliminares, por exemplo. Eu posso falar de ilegitimidade ou de prescrição, mas isso pode ser conhecido ex officio pelo juiz, né? Mas imagine que o juiz não conhece dessas situações de ofício, ou mesmo aquelas questões preliminares do 337, em que precisa da manifestação da parte, né, para que o juiz possa, então, se manifestar, por exemplo, competência relativa. Aí eu falo de convenção de arbitragem. Enfim, você pode ter um negócio jurídico processual pré-existente que não permite aquela situação, não permite a produção antecipada de prova, por exemplo. O que o senhor acha em relação à constitucionalidade dessa não defesa na produção antecipada de prova? Eu acho que isso tem que ser interpretado conforme a Constituição, né? E aí me permita dizer o óbvio. Não me parece possível se entender aquele dispositivo do Código no sentido de haver uma proibição absoluta de qualquer manifestação de defesa. Isso, a meu ver, seria inconstitucional. O que há, a meu sentir, é uma proibição de que, neste processo de produção antecipada de prova, se apresentem defesas que são ligadas, na verdade, à matéria que será eventualmente objeto de discussão em outro processo. Então, você falou de prescrição, por exemplo, né? Prescrição do quê? Né? Se a gente está falando de prescrição da possibilidade de produzir a prova, isso não existe, né? A prova vai ser usada para depois, se eventualmente, instruir um processo de cobrança de uma dívida. Então, no processo de cobrança da dívida, nós vamos discutir a prescrição. Aqui não, porque aqui o que se está a fazer é exercer o direito autônomo à prova. O direito, simplesmente, à produção da prova. É a prova pela prova. E esse direito não está sujeito à prescrição, não está sujeito à decadência, nem nada. Você vai dizer, mas ele não pode discutir legitimidade? Legitimidade das partes para o processo de produção antecipada de prova, sim.
Mas nós não podemos discutir aqui a legitimidade das partes para um eventual futuro processo principal, que a gente nem sabe se vai existir, a gente nem sabe em que termos vai ser instaurado. Então, me parece que essa vedação à defesa deve ser interpretada neste sentido. Há uma vedação a que se suscitem, neste processo, defesas que, na verdade, não dizem respeito a ele, mas apenas ao que será discutido no processo principal. A questão da urgência, né? O professor Yacho já defendia que não precisava da urgência. Eu queria que o senhor falasse, hoje, toda e qualquer situação pode ser objeto dessa produção antecipada. Você abre, então, para qualquer tipo de situação. Então, eu posso, num processo simples, um processo de direito do consumidor, por exemplo, né? Eu vou trabalhar com exemplos mais simples, nós temos muitos acadêmicos aqui. Uma situação de direito do consumidor, uma perícia grafotécnica para averiguar se aquele contrato foi assinado por aquela pessoa, eu posso, então, utilizar da produção antecipada, né, produção autônoma, para poder produzir essa prova em qualquer situação? Acho que sim, acho que serve para rigorosamente tudo. Como eu disse, a única prova que não pode ser objeto da produção antecipada é a prova documental, porque aí realmente não faria sentido, né? Eu só vejo, no entanto, a minha responsabilidade aumentar. O professor Dierle Nunes entrou, meu querido amigo, meu irmão, um parceiro de reflexões de muitos anos, um dos maiores processualistas do Brasil. Sim, com certeza. Não posso deixar de saudá-lo. Mas veja, nosso querido amigo Mazola, falamos dele aí agora há pouco. Isso pode servir para qualquer situação, até porque nós temos ali 2 incisos no artigo 381 que abrem esse espaço, né? A produção antecipada de prova pode ser usada para que, através dessa prova, se verifique a viabilidade de uma solução consensual do conflito, e ela pode ser usada para permitir que a pessoa decida se vai ou não vai ajuizar outra demanda. Então, isso a rigor serve para qualquer coisa. Eu posso dar 2 exemplos de casos que eu julguei. Chegaram ao meu tribunal um grau de recurso, porque foram casos em que o juiz de primeiro grau negou a produção antecipada de prova. Disse, não, essa prova você vai produzir lá no processo principal. Aí o tribunal disse, não, direito da parte produzir essa prova e vai fazer a produção antecipada. Quais foram esses casos? O primeiro caso foi de uma senhora que cogitava de ajuizar uma demanda contra um médico, um cirurgião, com quem ela tinha feito uma cirurgia, ao argumento de que, eventualmente, poderia ter havido um erro no procedimento cirúrgico, gerando a ela um dano que ela gostaria de ver reparado. Mas, e dizia a requerente na petição inicial, e ela falava isso, claro, através do seu advogado, que a autora tinha a consciência de que, no fundo, quem ia resolver se o cirurgião era ou não era responsável por alguma coisa era o perito, né? Porque o juiz não entende nada disso, né? O juiz ia ter que nomear um perito. Se o perito dissesse que tinha um erro no procedimento cirúrgico, o cirurgião seria responsabilizado. Se o perito dissesse que não tinha, o cirurgião não seria responsabilizado. Então, o que ela queria? Ela queria uma produção antecipada de prova para já fazer a perícia e, com base no resultado da perícia, decidir se ia ou não ia propor a ação de reparação de dano. E o tribunal mandou fazer a perícia. E é muito interessante porque o perito fez o laudo e constatou que não havia falha nenhuma no procedimento cirúrgico. E que os problemas que ela teve depois eram consequência do fato de que o organismo dela reagiu mal à cirurgia. Ela teve lá problemas de cicatrização, enfim, que independem do procedimento cirúrgico em si, né? A reação do organismo, que varia muito de um paciente para o outro. E aí, então, ela não propôs a ação de reparação de dano, porque ela sabia que era uma demanda fadada ao fracasso. O outro caso foi um caso, esse eu acho genial, esse caso eu acho lindo, né? Foi o caso de um senhor que era proprietário de um apartamento, e apareceu um vazamento no banheiro do apartamento dele. E aí ele procurou o síndico do condomínio, disse, olha, apareceu um vazamento aqui no meu banheiro, o condomínio tem que fazer a obra. E o síndico disse, olha, o condomínio faria a obra se o cano que está vazando fosse do condomínio. Mas esse cano não é do condomínio, esse cano é do apartamento de cima. O vazamento é o encanamento do apartamento de cima, você tem que falar com o seu vizinho. Ele foi falar com o vizinho, explicou a situação, disse que tinha conversado com o síndico e tal.
e que o vizinho tinha que fazer a obra. E o vizinho disse, eu faria a obra se o cano fosse meu. O problema é que o cano não é meu, o cano é do condomínio. O cano que está vazando é. O que ele fez? Ele pediu a produção antecipada de prova contra os dois, contra o condomínio e contra o vizinho. E disse, olha, eu não quero que ninguém seja condenado a fazer obra nenhuma. Eu só quero saber de quem é o cano. Tudo que eu quero é saber de quem é o cano. Porque ambos me disseram que se fossem donos do cano, fariam a obra. E que não fazem porque acham que o cano é do outro. Então eu só quero saber quem é o dono do cano. É melhor do que ajuizar a ação contra os dois, né? Mas ele já espada de prova contra os dois. Mas veja, o valor da causa baixinho e tal, né? Ele fez esse pedido, o juiz disse não, propõe ação de reparação de dano, de cumprimento de obrigação de fazer para realizar a obra e tal. Só que aí ele inevitavelmente, ganhando de um, ia perder para o outro, né? Porque só um dos dois seria dono do cano. O tribunal disse não, faz a perícia. A perícia foi feita e o perito constatou que o cano que estava vazando era um cano do condomínio. E eu, curioso, fiquei acompanhando lá para ver o que acontecia depois. E o autor até fez um negócio que ele não era obrigado a fazer, mas eu achei muito interessante ele ter feito. Ele peticionou dizendo, olha, quando saiu aqui o resultado da perícia, o condomínio imediatamente me comunicou que faria a obra, e a obra já começou e está sendo feita. Quer dizer, se obteve uma solução consensual do conflito com base na prova, né? Então, a gente tem aí o processo de produção antecipada de prova para produzir uma prova numa situação absolutamente corriqueira, vazamento de banheiro, né? Então é isso. A gente pode usar esse tipo de processo para rigorosamente qualquer coisa, para qualquer situação. Pode ser uma questão de consumo, pode ser uma questão contratual mais complexa, enfim, qualquer coisa. Só lembrando, pessoal que está entrando agora, tem muitas perguntas aqui, eu vou separar um tempo ao final para poder que o professor possa responder, tá, pessoal? Então, ao final, vou ler todas as perguntas aí, o professor vai estar à disposição. Professor, já chegando na parte final do procedimento, né, uma pergunta, e confesso que eu também não consegui chegar a uma conclusão, né, sobre a natureza jurídica daquela decisão. Alguns autores defendem que ela é uma sentença constitutiva, né? Daí o nosso amigo professor Fred Didier defende que seria uma sentença constitutiva. Um amigo meu que é vizinho aqui, né, o professor Vinícius Lemos, né, aqui de Rondônia, um grande amigo, ele defende que não se trata de sentença, que é um processo em que você tem que repensar toda uma situação, e aí eu já deixo um gancho para o nosso próximo tema de discussão, né, que aquilo não é sentença, porque, enfim, né, por tudo que todas as características de uma sentença, ela não tem a característica de uma sentença. Qual é a sua opinião sobre isso, sobre a natureza jurídica dessa decisão, sentença final aí? Bom, para mim é sentença, né? Porque o que caracteriza o ato como sentença é simplesmente a circunstância de que é o pronunciamento que encerra o procedimento, né? Então, quando vem o juiz e diz, olha, acabou, chega, tá bom, né? Não tem mais nada para fazer, isso é sentença, né? O que não me parece necessário é que a gente tenha que se preocupar em definir se isso é sentença declaratória, constitutiva, condenatória, etc., porque essa é uma classificação das sentenças que resolvem mérito, né? E me parece que aí a gente tem um processo em que não há nenhum pronunciamento com conteúdo decisório a respeito de mérito, né? A sentença é uma sentença meramente formal que se limita a dizer, acabou. Você pediu para colher uma prova, a prova está à disposição. Acabou, e está aí à disposição, né? Então, eu aproximaria muito essa sentença, do ponto de vista do conteúdo, da sentença que encerra a execução. Porque a sentença que encerra a execução também faz isso. Ela diz, acabou, né? Você pediu para receber o dinheiro já está na sua conta, então acabou, né? E o juiz ali, a rigor, ele não está nem declarando, nem constituindo, nem condenando, nem fazendo absolutamente nada, porque ele não está propriamente resolvendo o mérito. Quer dizer, seria uma sentença meramente formal de encerramento do procedimento, porque o procedimento não pode ficar lá moribundo, né? Ele tem que, enfim, ser finalizado. E o interessante de tudo é que a prova fica lá à disposição. No caso do estado do Acre, nós fomos o primeiro estado a ter o nosso processo 100% eletrônico, o primeiro estado do país. Desde 2013, aqui é tudo eletrônico, né? Mas ela fica, de fato, fisicamente lá à disposição, né? E o interessante, uma conclusão que eu chego também, é que o destinatário da prova não é o juiz, né? Também é a parte, né?
Eu tenho dito isso há muito tempo, né? Eu escrevi Sim. a primeira vez que o juiz não é o único destinatário da parte em 1998. Então, Nossa. literalmente, no milênio passado. Então, quando eu vejo agora as pessoas dizendo, olha, agora o destinatário da prova não é mais só o juiz, eu digo, agora? Isso mudou? Para mim, o juiz é um dos destinatários da prova, mas não é o único. As partes também são destinatárias da prova, né? E o processo de produção antecipada de prova, a meu ver, deixa isso muito claro, né? Quando você fala de um processo de produção antecipada de prova, em que se busca, através da prova, verificar se a pessoa vai ou não vai propor uma outra ação, né? Ou se isso vai ou não vai viabilizar uma solução consensual, nós estamos falando de provas que não se destinam ao juiz, se destinam às próprias partes, né? Então, para mim, em qualquer circunstância, rigorosamente qualquer circunstância, as partes são destinatárias da prova. O juiz costuma ser também, né? Mas as partes sempre são. Perfeito. Só lembrando, pessoal, fica tranquilo que eu vou fazer essa pergunta. Tem muita pergunta aqui, professor, para responder. Chegando no final já da questão da recorribilidade, eu queria saber a sua opinião sobre a recorribilidade, que também é polêmica. Só vai caber recurso se for indeferido. O que o senhor acha dessa? Na verdade, tá mal. Eu diria assim, poderia ser bem melhor trabalhado esses artigos que falam da produção. Você poderia trazer, né, todos os atos todo o procedimento poderia ser melhor trabalhado, mas algumas situações em que o legislador não cabe recurso. O que o senhor acha sobre isso? Agora, isso segue a mesma lógica daquela regra que diz que não pode haver defesa, né? Como aqui a gente está falando de um processo em que não há valoração da prova, né? A prova é colhida, mas não é valorada, o juiz não vai falar nada sobre a prova. Ele não vai dizer o fato está aprovado, não está aprovado, isso convence, aquilo não convence. E, portanto, não tem que ter recurso, né? O pronunciamento é meramente terminativo, é meramente para dizer, olha, pronto, acabou, e você que agora, se quiser, vai discutir isso em outro lugar. Agora, se o juiz diz, eu não vou deixar produzir a prova, que você quer que produza, né? Se ele está negando a você a própria produção da prova, então ele está dizendo que você não tem sequer o direito autônomo à produção da prova. E aí tem que caber recurso, né? E a rigor, me parece que é isso que o código está dizendo. E aí eu vi que tem umas 3 perguntas falando sobre isso, que como aproveitando que a gente está nessa parte final, sobre a sucumbência. Muitos advogados aqui, e a sucumbência, e a sucumbência? Veja, às vezes eu fico com a sensação de que sucumbência é o tema mais importante do direito processual. Você vai falar sobre qualquer coisa, vem uma pergunta sobre sucumbência. Vamos falar sobre penhora. E a sucumbência? Vamos falar sobre a estabilização da tutela antecipada. E a sucumbência? Então, sucumbência é um tema onipresente no direito processual, o que, enfim, até faz algum sentido, né? As pessoas estão preocupadas com o custo do processo, né? Porque, enfim, o jurisdicionado arca com esse custo, né, em grande medida, e os advogados, evidentemente, preocupados com seus honorários, né? Ninguém é de ferro, né? Claro. O magistrado recebe lá o seu subsídio, mas o advogado vive dos honorários que recebe do seu cliente e da sucumbência. Então, é compreensível e justificável essa preocupação, né? Veja, o Código não traz nenhuma regra específica sobre as custas e os honorários no processo de produção antecipada de prova, né? Então, a gente aqui tem que trabalhar com aquela regra geral, que é a regra da causalidade. E aí, veja, como não há valoração da prova, a rigor, essa causalidade vai ficar toda sobre os ombros do autor, né? Então, o autor é que vai ter que arcar com o custo desse processo, né? Há um entendimento muito tradicional de que não se condena em honorários de sucumbência no processo de produção antecipada de prova, né? Então, o autor arcaria com as custas e ninguém seria condenado a pagar honorários, porque tudo isso acabaria ficando para um eventual processo principal em que essa prova viesse a ser valorada, né? Inclusive as custas que foram adiantadas no primeiro processo. Então, no processo de produção antecipada de prova, o requerente teve que adiantar os honorários do perito, ele não é reembolsado. Mas se ele der início a um outro processo, em que essa perícia vai ser usada como prova, e lá ele ganhar,
aí a condenação do réu desse processo principal, chamemos assim, a custear todas as despesas, incluiria também essas despesas do processo de produção antecipada de prova. Esse é um entendimento muito antigo, muito tradicional, e que me parece fazer muito sentido ainda na sistemática do Código de 2015. Perfeito. Professor, eu tive a oportunidade, o grande prazer também de ler a tese de livre docência do professor Antônio do Passo Cabral, né, que é um grande amigo, só tem um defeito que é vascaíno, mas fora isso ele é um grande processualista brasileiro. Né? E ele fala muito sobre essa ressignificação do juiz natural, da competência, da perpetuação da competência. E lendo o dispositivo da produção antecipada, quando o código diz que o juiz não é prevento, isso não seria uma forma também de mudança de significação da perpetuação da competência? Ou não tem nada a ver, eu estou ficando doido? Eu diria que não. Eu diria que aí é simplesmente o reconhecimento de que nós estamos falando de processos autônomos, independentes. Né? Um processo em que se vai buscar a realização do direito autônomo à prova, e esse processo se encerra quando a prova está colhida, e se eventualmente isso vai ser usado depois como objeto de valoração em outro processo, é outro processo, com as suas regras próprias de competência. Né? A rigor, essa disposição que está no Código atual estava no Código de 1939. O Código 39 já dizia isso. Né? E o Supremo Tribunal Federal tinha sumulado já também esse entendimento e tal. O Código de 73 não reproduziu essa regra. E não a tendo reproduzido, gerou uma grande polêmica, né? Se a competência ficava fixada ou não. Muitos autores disseram, não, o Supremo já sumulou, não fica com a competência fixada. Outros disseram, não, peraí, mas o Código não trouxe nenhuma regra específica, mas ele trata a produção antecipada de prova como cautelar e ele diz que o juízo do processo cautelar fica com a competência fixada para o processo principal. Então, tem que ser o mesmo juízo. Então, isso gerou muita polêmica, muita polêmica. E aí, no Código de 2015, se fez uma opção, né? A opção podia ter sido a inversa, dizer fica no mesmo juízo, mas a opção aí foi dizer não fica, vai à livre distribuição, um novo processo, porque a função que o juiz do primeiro processo tinha que exercer, ele já exerceu, que foi a função de colher a prova. Não é deste processo a função de valorar a prova, e aí a prova pode ser valorada por qualquer juízo de qualquer outro processo, enfim. Então, não me parece que isso implique, nesse caso específico, necessariamente uma ressignificação de qualquer conceito tradicional ligado à competência. Perfeito, professor. Para finalizar, antes da gente passar para as perguntas, aí eu acho que a mais polêmica de todas é a possibilidade dessa produção autônoma na pendência de um processo. Já existe o processo. Utilizado esse instrumento com a pendência de um processo? Eu entendo que não. Porque se o processo já está em curso e você precisa, por alguma razão, colher a prova antes do momento em que normalmente ela seria colhida, você não precisa de um processo autônomo para isso, não haveria... Está no 139, né? Está no 139, né? A possibilidade do juiz inverter a ordem dos atos de produção de prova. Então, você teria uma flexibilização, uma adaptação do procedimento já em curso, com a inversão da ordem dos atos para que a prova fosse colhida desde logo, sem a necessidade de instauração de um processo autônomo para isso. E onde não há necessidade, não há interesse processual. Perfeito. E o juiz nega. Vamos supor que o juiz nega... Você invoca ali o artigo 139, inciso 6, e o juiz nega. Aí você entra na discussão do agravo de instrumento, né, com a taxatividade mitigada. Mas seria um caso de urgência também. Se eu estou pedindo para antecipar a produção da prova, tem algum motivo justificável, não é isso? Sim, sim. E se a gente for partir da premissa que o STJ estabeleceu, e a qual os juízes e tribunais estão vinculados, de que o rol do artigo 1015 é um rol taxativo, mas que admite alguma mitigação, né, este seria um caso que justificaria a mitigação da taxatividade. Então, o agravo aí teria que ser admitido. Perfeito.
Bom, professor, agora eu vou passar para as perguntas. Tem muita pergunta, a gente tem 15 minutos aqui, então eu vou tentar contemplar todos os colegas aqui. Deixa eu subir aqui para que a gente possa aproveitar a presença, mesmo que virtual, do nosso grande processualista. Deixa eu ver aqui. Pergunta do Leonardo. A produção antecipada de prova pode ser afastada pelo juiz da ação principal para repetir a prova? Acho que já foi até respondido que não pode ter produção na pendência, né, da... Não, acho que a pergunta aí é outra, Marcos. Acho que o que ele quer saber é que o juiz do processo principal poderia mandar repetir a prova. Então, sim, é verdade. Por exemplo, num processo de produção antecipada de prova, o juiz dizer, não, mas essa perícia aqui eu não gostei, não, eu vou mandar fazer outra. Né? Veja, essa prova que foi colhida através do processo de produção antecipada de prova vai ser integrada, eventualmente, a um outro processo e vai ser valorada junto de todo o conjunto probatório. Então, nada impede que, por exemplo, diante de uma perícia que tenha sido colhida antecipadamente, o juiz considere que essa perícia não é conclusiva e mande fazer uma segunda perícia, né? Que não vai substituir a primeira, mas vai complementá-la. Mas ele está vinculado, ele precisa valorar essa prova produzida de produção antecipada? Ele não pode ignorá-la. Nem para dizer que, não, isso aqui é... Dizer que não o convence e por que não o convence. Né? Mas isso como ele faz com todas as provas, como ele deve fazer com todas as provas que são produzidas no processo que ele vai ter que julgar. Então, é uma prova como qualquer outra. Né? Agora, muitas vezes não será possível repetir a prova. Né? A gente fez a perícia no imóvel e o imóvel desabou. Quero ver, mandar repetir. Né? A gente fez a perícia lá para saber de onde vinha o vazamento e aí a obra está feita. Se o perito chegar lá agora, não tem vazamento mais nenhum, está tudo bonitinho, cano trocado e teto pintado. A questão agora é a condenação de um a reparar o custo que o outro teve, enfim. Então, muitas vezes não vai ser possível repetir essa prova, mas sendo possível e considerando o juiz do processo em que essa prova vai ser valorada, que há necessidade de outras provas, ele tem todo o espaço para que essas provas sejam produzidas. Tem uma outra pergunta aqui, professor, do Lucas, né? Ele pergunta o seguinte: a produção antecipada de uma perícia pode ser indeferida ao argumento de que o acautelamento de determinada documentação, meio indireto de prova, cessa o risco de perecimento? Não, porque aí o juiz está valorando a prova. Perfeito. Aí ele está dizendo, não, nesse caso a perícia não é adequada, aí ele está querendo valorar a prova, não pode. Perfeito. Aí tem um comentário aqui do Dr. Rodrigo: o processo de produção antecipada de prova visa a possibilidade de solução de conflito, solução consensual. Eu também concordo. Aí tem essa pergunta é muito interessante. A produção antecipada de prova pode ser utilizada para exibição de documentos em posse de terceiros? Não, para isso a gente tem o procedimento próprio. Procedimento próprio. Tem muita gente que tem utilizado a produção antecipada em substituição à exibição de documentos, né? Não é o caso. Pergunta do Renato. Seria, acho que foi no momento que a gente estava falando daquela decisão final, seria uma homologação da prova? Não, porque quando o juiz homologa, ele está acolhendo o conteúdo. Ele está dizendo, olha, esse conteúdo da prova se torna conteúdo do meu ato. Né? Quando ele homologa uma transação, ele está transformando o conteúdo da transação em conteúdo da sentença. Né? E ele não faz isso. Então, ele não homologa a prova. Queria fazer mais 2 registros rapidamente. Meu amigo Ticiano Alves, aí, seu vizinho aí do Amazonas, que entrou aí agora, ou se já entrou antes, agora se manifestou. E o Tiago Galeano, que é um juiz lá do Paraná, um dos juízes mais brilhantes que a gente tem no Brasil. Eu tenho a honra de ter sido aluno, ter sido professor dele, ele foi meu aluno, eu não vou dizer há quanto tempo, enfim, ele não era juiz ainda. Mas é um dos juízes mais brilhantes que nós temos no Brasil e eu não posso deixar de fazer esse registro. Né? E o Ticiano também é um querido amigo que estudou aqui no Rio e nós nos conhecemos há sei lá quantas décadas. E eu não podia deixar de fazer esse registro. Professor, tem uma pergunta aqui do Alves. Eu acho que, inclusive, quando o senhor falou sobre
uma interpretação à luz da Constituição, né? Ele coloca aqui, ó, na hipótese de sobrevir resistência à pretensão autoral, alguns tribunais entendem pela condenação da parte requerida nas despesas processuais, bem como na verba honorária advocatícia. E aí ele queria saber a sua opinião sobre isso. Existem algumas decisões nesse sentido. Como eu falei, o Código não tem uma regra própria, né? E como se trata de um processo que não tem valoração da prova, a gente acaba tendo mesmo algumas dificuldades, né? No caso em que a parte demandada resiste absolutamente ao fundamento de que prova nenhuma deve ser colhida naquele momento, se justificaria, numa situação como essa, considerar que, então, a causalidade foi resultante da atuação do demandado e não do demandante, e aí imputar a ele o custo econômico do processo. Perfeito. Tem alguns comentários aqui. Pessoal, essa live vai ser salva, vai ficar aqui no Instagram da UAB Acre. Nós também colocaremos ela no YouTube, tá? Então podem ficar tranquilos. Tem uma pergunta aqui. É possível a repetição da prova no processo de conhecimento com o objetivo de desconstituir as conclusões do laudo em razão da situação que não foi observada na produção antecipada? O senhor até já respondeu, né, sobre isso. Aí me surge uma pergunta, professor. Imagine uma prova testemunhal em que na produção antecipada é dito uma versão e no processo principal é dito outra versão. Como que seria? Como que o senhor, como magistrado, solucionaria isso? O senhor, como magistrado do processo principal? Versão dos fatos, você diz? Versão dos fatos. Veja, o juiz do processo principal, ele vai ter que examinar os fatos como narrados no processo principal, né? Então, a narrativa que apareceu no processo da produção antecipada de prova, ela não é objeto de valoração, nem no começo, nem no final, né? Quer dizer, nem no primeiro processo, nem no segundo. O juiz do segundo processo é que vai valorar os fatos como narrados nesse processo principal. E vai ver se a prova confirma a veracidade das alegações feitas no processo principal. Perfeito. Tem uma pergunta muito interessante aqui do Alves, novamente. Né? Ele pergunta o seguinte: com a prova em mãos, eu posso ingressar com a ação principal em sede de juizados? Pode, não tem problema nenhum, né? Como não há uma fixação de competência, né, então pode. Uma pergunta aqui do Ticiano. O juiz pode decidir sobre a validade da prova antecipadamente produzida por outro juiz? Me parece que sim. Me parece que sim. Toda a valoração, todo o controle da prova vai ser feito pelo juiz do processo principal, né? Ele é que vai dizer. Então, ele pode, por exemplo, identificar uma nulidade na prova que a comprometa absolutamente, né? A gente pode imaginar aqui uma hipótese. No processo de produção antecipada de prova foi feita uma perícia, só que nessa perícia não se observou aquela regra que diz que o perito tem que comunicar previamente as partes do dia e do lugar em que as diligências da perícia terão início, né? E então ele fez essa perícia de modo absolutamente irregular. Isso inviabilizou a participação das partes e de seus assistentes técnicos. O juiz encerra esse procedimento e o juiz do processo principal percebe essa invalidade e diz, então, que essa prova é imprestável e não pode ser valorada. Então, me parece perfeitamente possível. Perfeito, professor. Uma outra pergunta aqui do Cláudio. Provavelmente o Cláudio deve ser advogado também, porque é uma pergunta sobre honorários. Na ação principal, que seja uma ação indenizatória, eu posso cobrar honorários advocatícios pagos na ação de produção de provas? Acho que seria naquele caso excepcional que você tem um pagamento na produção antecipada. De sucumbência, né? Isso. Aí me parece que não. Aí me parece que não. As custas, sim. Mas os honorários não me parece possível, porque esses honorários seriam fixados em função da causalidade daquele processo, que é independente da causalidade do novo processo. Até porque ali não se discute o mérito, né? Se discute o direito autônomo à produção da prova. Várias perguntas chegando aqui. Deve haver alguma cautela quanto ao prazo prescricional da ação futura? Há um entendimento tradicional muito firme
de que o processo de produção antecipada de prova não interromperia o prazo prescricional, né? O Supremo Tribunal Federal tem esse entendimento simulado há muito tempo, né? Eu, sinceramente, tenho lá as minhas dúvidas sobre isso. Tenho lá as minhas dúvidas. Me parece que, sempre me pareceu que, como a gente tem aí um processo autônomo em que há citação, haveria uma interrupção de prescrição. Mas há um entendimento muito tradicional no sentido de que essa interrupção não ocorreria. Então, é bom ter cautela, né? Cautela e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Uma pergunta aqui da Aline. Antes de julgar a apelação, o tribunal pode abrir para as partes para que elas falem de questões suscitáveis e suscitadas com base no artigo 10 do CPC, que é o que veda a decisão surpresa? Seja qual for a matéria, a resposta é invariavelmente sim. O artigo 10 vale para todos os casos, ele é norma fundamental do processo civil, e ele diz que, ele mesmo diz que se aplica a todos os graus de jurisdição, né? E é sempre bom lembrar do artigo 933 do CPC, que impõe ao relator esse mesmo dever que está lá para o juiz no artigo 10. Então, a resposta é sim, qualquer que seja a matéria. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, professor Gontijo Alves. A ausência de impugnação na produção antecipada preclui para a principal, para a parte contrária, por exemplo? Bom, a gente tem que saber impugnação a quê, né? Se é impugnação ao direito de produzir prova, aí já não há mais que se falar disso, porque aí a prova está colhida, né? E no processo principal a gente não vai discutir se havia ou não havia o direito à sua colheita antecipada, né? Mas essa seria a única impugnação possível. Impugnações quanto às questões de mérito só poderão mesmo ser feitas no processo principal. Perfeito. Professor, faltam 4 minutinhos. Eu queria pedir licença aqui para poder fazer, né? Pessoal, esse livro aqui, o livro do professor, é um excelente livro para quem tiver interesse, tá? Editora Atlas, do professor Alexandre Câmara. Foi o primeiro livro que eu comprei aí depois do novo CPC, e é um livro completo, né? Um livro muito gostoso de se ler, muito bom mesmo. Então, aqui o livro do professor Alexandre. Aí surgiu mais uma pergunta aqui do nosso colega Dr. Matheus, aqui de Rio Branco. No rito do JEC, não é possível produzir algumas provas. Seria possível utilizar a prova antecipada quando não seria possível produzir ela no rito do JEC? É uma pergunta interessante, porque não pode perícia, mas aí eu uso da produção antecipada, produzo a perícia e ajuizo no JEC. O que você acha disso, professor? Veja, talvez o sistema de provas do JEC exigisse uma outra live, né? Mas tentando explicar, a gente tem pouquíssimo tempo, né? Eu acho que é perfeitamente possível isso, né? Existem algumas restrições probatórias no sistema do juizado, menos do que a prática forense acredita, né? O STJ, por exemplo, já cansou de dizer que cabe perícia no juizado especial, né? Só que os juízes insistem em não admitir, mas o STJ já cansou de dizer que cabe. Claro que não pode ser uma perícia muito complexa, né? Mas você tem limitações à prova testemunhal, por exemplo, só pode levar 3 testemunhas para cada parte, então você tem efetivamente limitações probatórias, que você pode driblar, digamos assim, através do processo de produção antecipada de prova. Acho que pode ser uma estratégia bem interessante. Perfeito. Professor, faltam 2 minutos, eu gostaria de novamente agradecer o aceite pelo convite, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre, em nome da nossa Escola Superior da Advocacia, da Comissão de Processo Civil. Foi uma grande honra, né, recebê-lo aqui. Espero que o senhor venha para o nosso encontro, né, da ANEP, que vai ser aqui no estado do Acre, no dia da votação, que foi no ano passado, que o senhor foi contemplado lá para fazer parte da associação. Foi unanimidade, foi igual ao FPPC, unânime. Se tivesse uma pessoa que dissesse não, eu acho que não teria um louco, né, que falaria isso. Mas espero que o senhor participe, que venha aqui para o Acre para a gente poder conversar. Enfim, o senhor já é quase de casa, já veio aqui várias vezes já, mas nós teremos esse encontro, que é um encontro bem fora dos padrões normais aí. Então, agradeço imensamente e deixo aí esses minutos finais para o senhor falar suas considerações. Eu só posso terminar agradecendo pelo convite, agradecendo pela oportunidade de tratar de um tema tão importante, tão complexo, agradecendo o carinho de todo mundo que se manifestou aí ao longo
da live, com perguntas, com comentários, com coraçõezinhos subindo aí do lado o tempo todo. Agradecer a todos os amigos que entraram na live, meus colegas de magistratura, de